Quando você está entediado, você está em silêncio, você começa a pensar na sua realidade, nos seus problemas, na sua vida, as coisas que não estão boas, que você precisa melhorar. E isso é desesperador. Sua cabeça fica assim, Deus o livre, é melhor pegar o celular e ficar acompanhando aqui a vida da Virgínia. Olha que legal a hora que ela acorda. Nossa, olha como as crianças são engraçadinhas. Você é um ser humano, ou seja, você é a criação. Dentro de você existe uma impressão de Deus na sua essência. Quanto tempo você tira para olhar para a sua vida, para buscar respostas dentro de você? Se você não faz isso, aonde você está esperando encontrar Deus? É necessário silenciar as distrações para que você o encontre. E aí, tudo bem? Hoje faz uma semana que eu excluí o meu Instagram e eu tenho compartilhado a minha jornada aqui no canal desse processo de se desvencilhar das redes sociais. E eu já trouxe inúmeros motivos, vou deixar linkados os vídeos aqui embaixo em que eu falo sobre isso. Do ponto de vista da neurociência, padrões de comportamento, quanto isso afeta a nossa saúde, a nossa capacidade de raciocínio, enfim, já trouxe muitos desses motivos. Mas hoje eu vou trazer o ponto mais importante para mim. Eu tenho refletido muito sobre isso. Eu acho que, além de todos esses problemas, as redes sociais nos distancia de Deus, do divino mesmo, sabe? Eu vou criar uma linha de raciocínio e eu espero que você consiga acompanhar, fique aqui comigo. Principalmente se você é uma pessoa que está viciada em dopamina barata, em conteúdos curtos, pode ser que seja um pouco difícil para você se manter nesse vídeo, acompanhar uma linha de raciocínio, mas saiba que é muito importante que você comece a se expor novamente a esse tipo de conteúdo. E vai valer a pena. Você vai entender o contexto de tudo isso aqui, por que eu acredito que as redes sociais e essas distrações nos desvinculam, nos desconecta de Deus, tá? Vamos lá. Primeira coisa, aonde está Deus? Eu penso isso, né? Aonde está Deus? Quando você vai procurar na Bíblia, você consegue perceber que Deus está na criação. Eu quero começar com um versículo não, uma parte aqui da Bíblia que eu acho assim fantástica, porque é mais de um versículo, por isso que eu disse que não é um versículo não. Mas preste atenção nisso aqui. A verdade essencial sobre Deus é muito clara. Abram os olhos e poderão vê-la. Se analisarem com cuidado o que Deus criou, serão capazes de ver o que os olhos deles não enxergam. O poder eterno, por exemplo, e o mistério do ser divino. Portanto, ninguém tem desculpa. Vejam o que aconteceu. A humanidade conhecia Deus perfeitamente, mas deixou de tratá-lo como Deus, recusando-se a adorá-lo, e foi reduzida a um tão terrível estado de insensatez e confusão que a vida humana perdeu o sentido. Eles fingem saber tudo, mas são ignorantes sobre a vida. Ou seja, gente, é bem claro aqui, tá? Eu poderia encerrar esse vídeo nesse momento. É bem claro que Deus habita na criação. Deus habita na criação. E o que é a criação de Deus? São os homens? É a natureza? Deus habita nisso. Se você olhar em Gênesis 1, vai falar que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Ou seja, existe um traço dos atributos de Deus na essência de cada ser humano. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver vários momentos, profetas e discípulos e até Jesus, exemplificando aprendizados com base na natureza. Por quê? Porque a natureza é criação divina. Existe algo divino impresso na natureza, em tudo que é criação de Deus. E eu acho que vocês já estão entendendo aonde eu quero chegar. O que o excesso de redes sociais, de tela, de uma maneira geral, está fazendo com a gente? Literalmente está nos desconectando da criação. Antes, duas pessoas trabalhavam juntas e elas se conversavam, trocavam uma ideia, aprendiam umas com as outras, tinham uma interação. Hoje em dia está cada uma no seu celular. O que você faz quando você está num momento? Primeiro, você valoriza um momento de estar num lugar como esse aqui que eu tô, por exemplo? Quantas vezes você faz isso?
na sua vida, na sua semana, no seu mês. De tirar um momento, alguns minutos para ir para um lugar, não precisa ser um lugar lindo não. Um lugar um pouco mais tranquilo, onde tenha um gramado, uma árvore. E se tem um gramado e uma árvore, tem um passarinho perdido por aí, tem borboleta, tem natureza. Quantas vezes você se dedica intencionalmente para tirar um tempo como esse? E quando você tira e você está num lugar desse, quanto tempo você passa em silêncio, observando, tentando tirar aprendizados? Quanto tempo do momento em que você está nesse lugar, você gasta, você investe buscando encontrar algo da essência de Deus na natureza? Você é um ser humano, ou seja, você é a criação. Dentro de você, existe uma impressão de Deus na sua essência. Existe algo divino aí. Você é criação. Quanto tempo você tira para refletir, para olhar para a sua vida, para entender quem você é, para buscar respostas dentro de você? Quantas vezes você faz isso na sua vida? Se você não faz, se você não olha e não tem uma interação com as pessoas ao seu redor, intencionalmente mesmo, escutativa, né? Ouvir com empatia as pessoas, trocar conhecimento, vivências, olhar para a natureza, buscar princípios que você possa aplicar na sua vida para melhorar, crescer como pessoa, resolver problemas. Se tem um lugar que ensina, é a natureza quando você está disposto a ouvir. Olhar para você mesmo. Se você não faz isso, aonde você está esperando encontrar Deus? E por que eu digo sobre as redes sociais? Sobre o excesso disso daqui. Eu não estou demonizando as redes sociais, tá? Existe muita coisa positiva aqui, mas nós perdemos a mão disso. Perdemos a mão e ficamos desse jeito que está dizendo aqui nessa passagem que eu li. Nós fomos reduzidos a um terrível estado de insensatez e confusão que a vida humana perdeu o sentido. Nós estamos num terrível estado de insensatez. Estamos cegos. Eu acho que é em Isaías que vai falar. Eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Por quê? Estamos cegos diante de tudo. É isso que está acontecendo com a gente. Então, por que eu falo sobre essa questão de redes sociais? Porque isso te desconecta de tudo que pode mostrar o divino para você. Tudo! Tudo, gente! Olha, eu já vi, tem muitos vídeos aqui no YouTube, enfim, em outros lugares. As pessoas estão falando sobre os prejuízos para sua mente, para suas conexões, para suas sinapses, para o seu padrão de comportamento, para sua saúde, sabe, com base em neurociência e tudo mais. Existem um monte de estudos e até eu já disse, né, que eu falo muito aqui no canal sobre isso, tenho vídeos sobre isso. Tem muita gente falando desses pontos, mas eu vejo poucas pessoas falando do crucial, pelo menos para mim, e pode ser que para você também, que é esse rompimento com aquilo, as coisas onde Deus se apresenta para nós. Esse rompimento porque nós estamos sempre enfurnados em uma distração. E existe uma outra questão, acho que em Lucas, que fala que Jesus, ele se afastava, ele ia para um lugar solitário para falar com Deus. O que isso significa? Fala para mim. Deus habita no silêncio. No silêncio. Se Jesus fazia isso para buscar a Deus, é sinal que é necessário silenciar as distrações para que você o encontre. Se até Jesus fez, por que tu acha que você não precisa? Deus habita no silêncio e a gente não consegue mais ficar no silêncio.
No tédio, a gente não consegue mais. É barulho o tempo inteiro. É um zum, zum, zum no fundo o tempo inteiro. Desse jeito, é quase que impossível encontrá-lo. Ô, gente, eu sei que o vídeo é sério, mas eu vou ter que explicar o porquê que eu mudei de cenário. O ganso. Quem já me acompanha aqui já ouviu falar do tal ganso, que todas as vezes que percebe a minha presença, ele vem pra cima de mim. Porque, minha tese, tá? Eu acho que ele me confunde com a moça que vem aqui todos os dias de manhã, com um balde de milho, sei lá o que é aquilo, e dá comida pra eles. E ele é o mais esfomeado, ele grita, ele anda atrás dela e sempre que eu tô ali no lago e ele percebe a minha presença, ele vem pra cima de mim, mas ele vem assim, como se fosse me atacar mesmo. E dizem que ganso, né? Acho que é ganso aquilo ali, no cisne, sei lá, acho que é ganso. Que eles são bravos, né? Então eu que vou dar mole, sair catando as minhas coisas e correndo. Ainda bem que essa cena não foi gravada, entendeu? Porque não cabe aqui. Mas vamos voltar aqui pro nosso raciocínio. Tem um ponto também que eu acho muito importante. Algumas pessoas que podem estar pensando assim agora. Ah, mas eu vou na igreja? É bem importante que você saiba que uma das coisas que Jesus deixou bem claro é que ele não habita em templos feitos por homens. Então, o ato de você ir na igreja não é uma certeza de que lá você encontrará Deus. Ainda mais se você for com esse tipo de raciocínio, com esse tipo de crença. Você precisa entender que se Deus está naquele culto, aquele momento ali da sua religião, é porque ele habita nas pessoas. Não é o lugar em si. Você não precisa necessariamente estar na igreja para ter acesso a Deus. Agora, é óbvio, não estou dizendo também que não, de nada vale ir na igreja, tá? É óbvio que ali é como se fosse a união, sabe? De corações com uma mesma intenção, ouvindo alguém falar, ensinar sobre a Bíblia, enfim, sobre Jesus. Então, existe um contexto, um ambiente, coisa que eu também falo muito aqui, que são benéficos. Mas é importante que você saiba que não é o lugar em si, são as pessoas. Deus habita nas pessoas. Agora eu vou partir para a conclusão. Por que será que as redes sociais são tão atrativas, desviam tanto o nosso olhar dessas coisas e é tão prazeroso? Porque se relacionar com pessoas não é algo tão simples assim. Relacionamento presencial, não é o virtual não, com outras pessoas, é algo custoso, é algo trabalhoso, é algo que vai te demandar tempo, vai demandar que você faça a nutrição dessas conexões. Se relacionar com pessoas é como se olhar no espelho, você vai começar a perceber que existem coisas a serem trabalhadas em você. Se relacionar com você mesmo, olhar para dentro de si, é algo extremamente complexo, é um convite a mudanças. Então são coisas trabalhosas. Ficar no tédio é algo difícil para sua mente. Por quê? Porque o tédio te remete à sua realidade. Quando você está entediado, você está em silêncio, você começa a pensar na sua realidade, nos seus problemas, na sua vida, as coisas que não estão boas, que você precisa melhorar, que você precisa resolver. E isso é desesperador. A tua cabeça fica assim, Deus o livre, é melhor eu pegar o celular e ficar acompanhando aqui a vida da Virgínia. Olha que legal a hora que ela acorda. Nossa, olha como as crianças são engraçadinhas. Nossa, e os seus filhos, como estão? Como estão os seus filhos? Você já deve saber mais dos filhos da Virgínia do que dos seus próprios filhos. Você sabe mais do relacionamento dela do que do seu próprio relacionamento. Você sabe mais sobre a vida da Maíra e do Thiago Nigro, que agora criaram esse movimento de mostrar toda a vida, do que da tua própria vida. Porque isso é maravilhoso, gente. Isso é uma dissociação da realidade. E deixando claro aqui que eu não estou falando mal dessas pessoas. Eu estou falando sobre o seu nível de interação com esse tipo de conteúdo. Você está usando isso como fuga da sua realidade? Para deixar de enfrentar os seus problemas, você prefere olhar o problema dos outros às vezes, porque eles compartilham ali até os problemas dele, problema de rico. O que tu quer saber de problema de rico? Você é rico?
Entendeu? E eu digo isso pra mim também, tá? Estou aqui, ó, ao mesmo tempo que falando, eu estou aprendendo. Eu não sou perfeita, não. Eu tô na jornada. Tanto que vocês estão vendo que eu falei da Virgínia, falei da Maíra, porque em algum momento eu assisti isso daí. Em algum momento eu fui capturada por essas distrações aí. Então eu não tô aqui pra dar lição de moral em ninguém, não. A minha intenção aqui é compartilhar com vocês as coisas que eu estou aprendendo na minha jornada, que eu decidi ingressar, de estar mais próxima de Deus, estar mais próxima de mim, adquirir mais conhecimento, ser uma pessoa que usa o meu cérebro e não andar junto com essa manada, porque estão cegos, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Foram levados a uma completa insensatez sobre a vida. Por isso que as redes sociais são tão atrativas, são tão chamativas, porque ela te tira dos seus problemas. Ela te dá uma falsa sensação, um falso alívio. Porque mexe na sua cabeça, mexe no seu cérebro. E você fica viciado nisso. E sabe um outro ponto que é importante citar aqui? A Bíblia fala o tempo todo sobre profundidade. Quando, acho que é em Ezequiel, vai falar sobre aquela passagem, acho que é uma figuração mesmo, onde tem alguém entrando na água e essa água está no tornozelo e daqui a pouco no joelho e na cintura e daqui a pouco está imerso. Sobre o que isso está falando? Sobre profundidade, o processo de se aprofundar. E o que a gente está fazendo? O completo oposto disso. Tinha gente que já estava mais profundo. Eu vou até falar para vocês que eu sou uma dessas pessoas. Eu já estava num certo nível de profundidade, não só sobre Deus, mas sobre a vida. E parece que eu percebi, eu conto isso para vocês aqui nos meus vídeos, que eu percebi que eu estava emburrecendo, que eu estava andando para trás, que eu estava piorando. E aí eu me dei conta que era por causa disso. Eu comecei a ficar num nível mais raso, mais superficial. Por quê? Porque as redes sociais te ensinam sobre superficialidade. Vocês entenderam? É sobre isso. É sobre isso, é conteúdo curto, dopamina rápida, barata. Você está na fila de um banco, está entediado, você vai pensar sobre a sua vida, você vai observar se tem alguém precisando da sua ajuda, você vai observar... Não, você vai pegar o celular. Entende? Superficial, estamos nos tornando pessoas superficiais. E Deus nos chama na vida como um todo, não só nessa parte espiritual, a uma profundidade. Então, eu acho que esse vídeo foi muito claro para deixar bem óbvio para você que existem muitas consequências na sua cabeça, na sua saúde, nos seus padrões de comportamento, sim, mas existe um agravante ainda maior nesse vício que você tem, que é essa distanciação de Deus. E a gente sabe o caminho que se dá quando você está distante de Deus. Só que é uma coisa tão sutil, parece tão bobinho no início, sabe? Que você não percebe. Mas é bem claro, inclusive eu acho que tem uma parte na Bíblia que fala sobre isso, que as coisas ruins não se apresentam a você como um grande buraco na tua frente, porque se você olha um grande buraco na tua frente, você vai desviar. Elas são sutis mesmo. Entende? É com essas que você tem que ter cuidado, que tu vai devagarzinho, achando que você tem o controle, não tem nada de mal não. Eu tenho controle aqui, eu sei o que eu estou fazendo, e quando você se dá conta, o estrago já foi grande demais. E tu fica se enganando. Não, mas eu estou consumindo coisas boas. Porque não tem só as pessoas que consomem a Virgínia, não. E que só ficam vendo a vida do outro, e notícias, e fofoca. Esse é o pior nível pra mim, tá? Já chegou num nível assim que, meu Deus, e Big Brother, e pessoas que estão só nesse tipo de conteúdo, elas já se entregaram total. Total. Agora existem as pessoas que estão consumindo coisas boas, mas consomem tantas coisas que não são capazes de criar
Porque a criatividade, o tédio precede a criatividade. Se você não tem tempo para digerir as coisas que você está consumindo, de nada vale. De nada vale. Daqui a pouco você só vai perceber que tu tá com uma exaustão mental. E aquilo ali só te prejudicou, não te ajudou em nada. Então não quer dizer que você não pode usar, não quer dizer que você não pode assistir alguma coisa que você gosta, assistir alguma aula, assistir algum conteúdo, inclusive que fale sobre Deus, que ensine essas coisas. Não estou dizendo que tu não pode. Pode, faça bom uso disso aqui. Essa ferramenta é uma ferramenta maravilhosa. Você tem acesso a coisas que se não fosse a internet você jamais teria. Então é uma grandíssima oportunidade, mas você precisa ter um senso crítico, um filtro. E da onde vem esse filtro? Observando pessoas, melhorando como pessoa, aprendendo com a natureza. É aí que você vai criar uma base sólida, uma base que não tem erro. Porque um conteúdo no Instagram é feito por um outro ser humano que você não sabe nem quem é. Você acha que você sabe, mas você não sabe de fato quais são as intenções desse coração. Então, se você não tem um senso crítico, você é levado por isso daí. Agora, o que você aprende na natureza não tem erro. Ela é assim. Ela é assim, ela tem um ciclo, ela tem um processo. E o que você aprende aqui, você pode replicar na sua vida com segurança. E aquilo que você aprende com Deus, você pode aplicar na sua vida com segurança. Enfim, gente, eu realmente espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E agora eu vou embora, porque está na hora de eu ir para academia. Eu sempre venho aqui antes de ir para academia, né? E já aconteceu tudo que acontece normalmente nesse vídeo. Comecei a gravar, o ganso veio atrás de mim, já estou atrasada para ir para academia, tô com fome, já tudo. Aconteceu. Isso aqui é o normal, tá? É o padrão desse canal. Então, não deixa de se inscrever, de deixar o seu like, de deixar o seu comentário do que você pensa sobre isso. É uma coisa que eu tenho construído essa ideia ao longo dos tempos. Eu já acho que comentei uma coisa ou outra aqui, em algum outro vídeo, sobre a minha percepção de que o pior agravante do vício em redes sociais é essa nossa quebra de vínculo com a criação, que é a forma como Deus se apresenta a nós. Mas eu estou desenvolvendo esse raciocínio ainda e sempre que tem coisas novas, que eu vou aprendendo coisas novas, eu tô trazendo aqui para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!